MF Talks, o podcast. Em direto dos estúdios RHP está convocada a Conferência de Líderes. Olá, bem-vindos. Olá a todos. Comigo, Miguel Revisco de Andrade e Nelson Pires, caso não estivessem à espera que eles cá aparecessem hoje. Como é que foi o vosso mês, meus senhores? Atribulado, trabalhoso, eu diria, com muito trabalho, que é bom. É assim, senhor. E o do Miguel? Não fiz nada. Ele fez por mim. Elsa fez tudo por mim. Trabalhei por 3. Valia a pena termos gravado aqui o off, mas pá. Fiquei para bloopers. Foi normal. Foi um mês normal. Muito bem. Hoje temos um tema muito engraçado, acho eu, até porque pronto, sou eu que os alinho, e temos um convidado muito especial, o Hugo Barbosa, que se junta a nós. O Hugo é European Omnichannel Director da Vive Healthcare. É este cargo? É este cargo, parece mais pomposo do que depois é na realidade, mas sim, é este porque o que é que faz um European Omnichannel Director? Não, tenta ajudar os países nesta transformação digital do modelo de negócio e tirar as barreiras que existem. Minha função no fundo é essa, é tentar tirar barreiras para que possamos fazer essa transformação de uma forma mais rápida. Vamos ter a oportunidade de falar sobre isso também, seguramente. Mas não vamos fugir e vamos começar pela atualidade. Eu alinhei os presidenciais porque nós já não vamos ter conferência de líderes antes das Mas já houve as eleições do Benfica. Outra vez? Já não é para fazer mais, falar mais nada. Pá. E chega, pá. Diga? Chega já. Não é chega aí. Não é chega. Agora tem que dizer basta. Não se pode dizer chega, basta. Não, Miguel. Não. Ora, então, já estamos nas eleições presidenciais. Sim, senhor. Então, mas eu começo pelo Nelson. Parece que no fim de contas e mais de quantos anos depois? Muitas décadas depois, pela segunda vez vamos ter uma segunda volta, aparentemente. Mas eu não tenho nenhum prognóstico. O que é que espera disto? Eu também não, só depois do jogo como o grande João Pinto. Não sei. O único facto relevante que eu acho que podemos tirar daqui é que não há factos, ou seja, não há certezas, e que os candidatos falam de tudo menos da função presidencial. De resto não faço ideia. As sondagens, se é um bom instrumento de trabalho, não dão factos, não conseguimos retirar nada, porque todos os dias há uma nova, quer dizer, as tendências já se começam a acentuar ali para um dos lados, ou para 2 ou 3 dos lados, aliás, mas eu não consigo extrair nenhuma. Não está assim muito entusiasmado? Não, os debates são mais executivos do que presidenciais, portanto, acho que estamos na eleição errada, ou com as pessoas erradas na eleição certa. Miguel, o que é que acha que este panorama vai fazer pela taxa de abstenção? Na primeira volta, se calhar, muito alto. Eu acho que... isto é tão chato de dizer. Eu acho que temos tão maus candidatos que fazem impressão. Eu não disse isso. Mas disse... Não, o Nelson não disse porque já sabia que ia ouvir. Mas porque eu não acho isso. Eu acho que são muito fracos todos. Pronto, mas um deles vai ter que ser eleito, não é? Mas não representam sequer aquilo que acho que era preciso para ser um Presidente da República. Pronto, aqueles que estão lá só para fazer número, porque estão lá uns 4 ou 5 para fazer número, pronto, nem vale a pena. Mas depois temos 4, digamos assim, que andam ali a rondar as possibilidades de passar. O Manuel João Vieira, e quais são os outros 3? Mas o João Vieira é assim. A Joana Amaral Dias também é. Eu tenho dúvidas que eles apresentem a resistência. Não, que apresentem as assinaturas obrigatórias. Tenho muitas dúvidas, mas não interessa. Pronto, isso é outra história. Temos o general almirante Tropedeiro, não é? Que não... Submarinista. Na minha opinião, quando fala mais sem terra ou se afunda... Vocês disseram submarinista. É assim que se diz. É um submarinista. Faz-me confusão, pronto, não estar tão preparado e teve tempo para isso e pronto. Depois temos o Seguro, que eu acho que é uma pessoa honesta e moderada, mas que não representa o partido que o apoia, ou pelo menos não representa uma grande fação do partido que o apoia. Temos o Marcos Mendes,
que será o comentador 2, o meu primeiro foi para lá, agora o comentador 2 a ir, mas também não representa a grande maioria do partido que o apoia, portanto isto começa a ser estranho, começa a ter franjas a não apoiarem isto, é estranho. E depois temos o senhor do Chega que, se fizermos as contas, ganha a primeira volta. Sim, mas também que só quer ir à segunda volta, não é? Não, quer ganhar na segunda. Não, claro, porque ela se calhar não sabia o que é que ia fazer assim. Bem, recordo que temos um candidato, o Manuel João Vieira, promete que desiste se ganhar, não é? Portanto... Não, mas lá vai eu canalizar. Sabe que é triste, porque nós estamos a passar provavelmente uma das épocas mais estranhas e mais difíceis europeias a nível de realidade internacional, e o Presidente aquilo que faz mais é a representação internacional, a diplomacia paralela, etc. E não deveríamos brincar com... No momento em que mais precisamos, temos uma figura forte, mas não é só em Portugal, eu acho que é mesmo na Europa. O alemão está a começar a dizer umas coisas e a mostrar-se mais duro e mais assertivo, a pouco e pouco, e o inglês também está a pôr os pés no sítio certo. Mas pronto, estamos a falar das nossas presidenciais. Portanto, segunda volta, eu acho que a segunda volta sim, aí é que eu acho que não vai haver tanta abstenção. E as pessoas vão se mobilizar para o mal menor. Para o mal menor. O mal menor ou evitar que sejam eleito o Ventura. Porque basicamente fica todos para evitar que seja eleito o Ventura, embora seja um bocado contraproducente, porque ele não tem um número de pessoas suficientes para ser eleito numa segunda volta. Pronto. Agora, no outro dia perguntavam-me na brincadeira, até se passar à segunda volta o Ventura com o homem do livro, o Jorge Pinto. Não é possível. Em quem é que se votava? Olha, em ninguém. Porque não... Qualquer coisa era estranha, não é? Como é que o Nelson viu o downfall do Almirante? Que aparentemente tinha um passeio anunciado e agora não chega à segunda volta. Eu com muita surpresa. Eu achei que havia mais consistência. Eu acho que o Almirante, provavelmente mal aconselhado pela comunicação, está-se a tentar adaptar aos públicos e às sondagens e a tentar ir buscar aquela faixa de partido socialista quando sai a sondagem, que não vota no seguro, aquela faixa do PSD que não vota no Marques Mando quando sai a sondagem, que está o Marco Mendes em primeiro. Eu acho que esta indefinição sobre realmente aquilo que o Almirante pensa, eu acredito que o homem tenha um pensamento estratégico até muito bom, e o facto de ele não estar preparado para o debate político natural, pelo menos com aquele vocabulário que para nós nos é normal, o coloca numa situação desconfortável, que é as pessoas quando o começam a ouvir começam a não identificar que aquilo pode ser que aquele homem pode ser um Presidente da República, e isso faz com que esteja a perder. Eu acho que ele vai perder, não sei se passará a segunda volta, não tenho nenhuma intuição que me diga que vai passar. O Miguel acha que o Almirante também estava preparado só para se candidatar e ganhar e a partir daí começar a falar? Não estava à espera deste combo? Eu acho que não o prepararam, ou ele não se preparou, ou entourage, ou ele próprio, porque às vezes os candidatos não aceitam aquilo que lhes estão a dizer, né? E não se preparou, achou que eu tenho esta ideia, isto é assim, mas o que é certo é que ele até nem, como diz o Nelson e bem, ele nem manteve um rumo, porque de repente vai para um lado, depois vai para o outro, depois vai para um lado. Social-democrata, depois é socialista. E já esteve perto do Ventura, porque Ventura até dizia. Quer dizer, é confusão total. Não sei quem é que me faz lembrar. Olha, mas é Natal. E como é Natal, vamos abrir aqui uma exceção e vamos pedir ao Hugo que participe já nesta parte da conversa. Como é que tem olhado para estas presidenciais? Também com alguma preocupação. A verdade é que eu concordo, nós temos os candidatos que temos, não é? É o que é. Isso é um facto. Não temos o candidato ideal, parece-me a mim. Eu espero e gostaria que as pessoas se mobilizassem para a primeira volta, porque eu não gostaria, no fim da primeira volta, de estarmos arrependidos pelos candidatos que temos na segunda volta. Era bom que tivéssemos dois
menos maus candidatos na segunda volta. Isso é uma forma interessante de pôr as coisas. Realmente É levar as pessoas a votar. é votar para não dizer, pois agora como entre dois que são mesmo maus, o que é que queres fazer? Não é? Pronto. Também é verdade. E portanto, espero que isso aconteça. Espero que as pessoas se mobilizem para tentar ter na segunda volta. O que estamos a fazer agora é escolher um candidato, os candidatos da segunda volta. E também concordo que, no caso do André Ventura, a vitória dele é passar à segunda volta. Se ele passar isto é uma vitória relevante. Mas já está anunciado. Ou seja, eu acho que essa é provavelmente a única certeza que nós vamos ter. Vamos ter que ver. Os eleitores... Porque são 1.200.000, dá para... Acha que ainda é possível, neste tempo que nos separa das eleições e com festas pelo meio, ter os dois candidatos moderados, por assim dizer, na segunda volta? Eu acho que vai depender muito do comportamento dos eleitores nesta fase final. Sinceramente, eu tenho visto os debates todos e acho que eles não têm ajudado nada. Têm sido paupérrimos, não têm ajudado absolutamente nada. Mas vai depender muito do comportamento dos eleitores agora nestas próximas semanas, e é verdade que isso pode jogar contra a diversidade também, porque candidatos que poderiam ser até uma lufada de ar fresco por serem uma voz diferente, etc., como alguns deles, podem acabar por ser prejudicados por este movimento que eu estou aqui de alguma forma a esperar que aconteça, que é um movimento para os candidatos mais moderados e que de alguma forma podem, penso eu, representar-nos melhor. De uma forma até mais profissional, porque nota-se que há candidatos que eu pensei que iam ser fortes e que hoje se nota que há ali uma falta de profissionalismo gritante. E é uma pena. Não. E depois temos tudo. Não. Por exemplo, vou ser muito honesto, o homem que eu tinha mais esperança no aspecto estava mais à espera, era de Cotrim Figueiredo. E desiludiu-me a uma certa altura, enredou-se numa data de coisinhas que me desiludiu. Pronto, me desiludiu a mim, não quer dizer que desiludiu aos outros todos. Eu estava à espera de mais, tinha oposto, porque achava que poderia passar por cima dos outros e dizer, olha, nitidamente era uma pessoa que nos poderia levar para o outro lado, tem outra postura, etc. Mas depois começou com aquelas tricas do não me chamam, não me chamam, depois faz aquelas vídeos na net e pronto, não é o meu estilo e portanto fiquei um bocadinho mais desiludido e agora o que é que eu faço? Mas eu acho muito complicado. E se vir os debates realmente, acho que as pessoas exatamente não saberem o que é que vão fazer, estão a olhar todos para o debate, tentar perceber se eu consigo apanhar alguma coisa para saber o que é que vou fazer. Portanto, deve ser da campanha mais visualizada para se perceber o que é que se... Por acaso eu acho que não. Eu acho que os debates foram... Os principais teve muita gente. Sim, mas eu acho que clarificaram um pouco. Não, claro. Eu concordo com eu vi-os todos. E a conclusão que eu retiro, eu sou de uma comissão de honra, portanto tenho de dar aqui o meu interesse e manifestar aqui a revelar este ponto. On y soit qui mal y pense. O meu conflito de interesse. Mas de facto, eu acho que o candidato, não interessa quem é, mas que é da direita, portanto centro-direita, mas como há tantos centros de direita, todos querem ser de repente centro-direita, é o mais bem preparado, é efetivamente mais bem preparado para a função institucional do Presidente da República. Mas mesmo no outro debate que vi, um deles com o Ventura, porque o Ventura bombardeia qualquer debate, porque ele não vai lá para discutir ideias, vai lá para acusar as pessoas e acantonar as pessoas que votam nele. Foi muito pouco esclarecedor. Eu acho que as pessoas devem estar com muita dificuldade. O que o Hugo diz, parece-me que é uma forma de atrair as pessoas para irem votar, que é para não se arrependerem na segunda volta terem os candidatos que não querem. Eu acho que isso é uma boa decisão, porque senão o Miguel é capaz de ter razão, a primeira volta deve ter uma abstenção maior que na segunda. Muito bem. É mais decisiva. Sim, é mesmo decisiva, não é? Não há uma terceira. Mas bom, já que estamos a falar da competência dos nossos candidatos, vamos lá ao nosso tema, que é precisamente esse, é que competências, como vamos estar aqui no último mês do ano e, portanto, a chegar a um novo ano, o tema que vos trazia e que vos propus é precisamente este dos skills para 2026. Basicamente, o que eu gostava é que no fim desta conversa os nossos ouvintes, os milhões, muitos, vastos milhões de pessoas que nos ouvem por esse mundo afora,
tivessem uma noção de quais são aquelas competências essenciais que de facto devem semear, proteger e desenvolver durante o ano de 2026 para terem uma carreira de sucesso como os meus 3 amigos aqui têm, não é? Nomeadamente os meus 2 residentes, que são figuras de proa da indústria farmacêutica, o Hugo também, com uma vasta carreira nacional e internacional e a caminhar para os vossos sapatos, presumo eu, Hugo, aqui está, ficam feitos os votos. Mas quais são estas competências? Eu começava mesmo pelo Hugo. São as mesmas de sempre? Ou estamos omnichannel? Estamos a caminhar para competências novas que as pessoas ainda, embora se falem muito nelas, ainda não descobriram? Necessariamente são outras. O mundo é outro. O mundo hoje não é o mesmo mundo que onde eu comecei a trabalhar há 20 e muitos anos atrás. É um mundo diferente. E hoje eu vou começar até, já que sou eu a começar, por introduzir aqui um aspecto que acho que é fundamental para percebermos de que forma é que elas têm que evoluir e que já estão a evoluir. Eu quando eu estudei já na década de 90, eu olhava para o meu pai, que é engenheiro, e o meu pai tirou o curso e depois fez, sei lá, 2 ou 3 cursos ecos durante a vida toda. Eu desde que estudei já fiz 2 mestrados e uma pós-graduação e estou a pensar já na próxima, porque não é possível, hoje em dia o conhecimento muda a cada dia. Com a introdução da inteligência artificial generativa, aquilo que está a acontecer é que o conhecimento passa a estar acessível a todos de uma forma na palma da nossa mão e quase de forma instantânea. É óbvio, já podemos discutir se o conhecimento é real, se não é, se é bom, se não é, mas o conhecimento passa a estar acessível a todos, ou seja, o custo do conhecimento baixa consideravelmente. E, portanto, aquilo que eu, quando comecei a minha carreira, olhava para os meus chefes e para as pessoas que desafiavam os chefes e ficava tão impressionado pelo tanto que eles sabiam, vai deixar de ser relevante. O conhecimento não deixa de ser relevante, mas a pessoa saber muito deixa de ser o fator diferenciador. E o fator diferenciador, na minha opinião, passa a estar muito mais ligado à curiosidade e à capacidade de fazer as perguntas certas. Porque depois, se eu fizer as perguntas certas, o conhecimento está ali para me responder às perguntas que eu tiver. E isto muda muito a forma como nós temos que encarar os skills do futuro. Portanto, eu tenho que estudar, claro que sim, eu tenho que continuar a estudar, mas não é o que eu estudei que me vai dar a minha carreira no futuro, é a minha capacidade de ligar pontos, de conectar conhecimentos e de fazer perguntas sobre isso que me vai permitir responder aos desafios do futuro. Porque o mundo está numa aceleração tal que os desafios que eu estudo hoje não são os desafios que eu vou enfrentar amanhã. Miguel, concorda com esta? Isto é uma visão muito interessante porque, basicamente, e o corrija-me, o que o Hugo está a dizer é que vocês não têm que saber muito, têm que fazer os prompts corretos. E também sempre foi assim. O topo não tem que saber tudo da empresa, tem de saber fazer as perguntas corretas para obter a informação. Sempre foi assim. Mas acho que não estamos só a falar para o topo. Pronto. Não, mas eu estou a dizer, o topo sempre foi assim. Muito bem. Não quer dizer que não soubesse tudo em áreas específicas, mas não tinha que saber tudo. Tinha que saber, tinha a experiência, o topo chegava com experiência, mostrava as várias maneiras de resolver, etc. O que é que eu acho que difere a todos os níveis? É conseguir andar, pensar, desenvolver, perguntar sem certeza. Ou seja, viver em mundo de incerteza. Não fomos treinados para isso. Aliás, os gestores quase todos dizem, quando se perguntava qual era o grande medo da gestor, eles diziam incerteza. Inclusive, as fábricas, por exemplo, agora há pouco tempo, há uma data de negócios que vão sair dos Estados Unidos da América e que o Trump não está a perceber porquê, e as respostas são pela incerteza que vocês nos trazem, um dia uma coisa, um dia outra, portanto, vou pôr as fábricas no Canadá e vou pô-las no México, que é uma das coisas que pode dar, pronto. Porquê? Pela incerteza. Mas o que é certo é que a incerteza passa a ser talvez o nosso ambiente do dia-a-dia. Mas incerteza no aspecto que eu não tenho a certeza que amanhã é igual a hoje. Eu tenho a certeza que não é. Pronto, mas eu estou a dizer, não tenho a certeza que amanhã é igual a hoje. Portanto, é melhor eu não preparar amanhã pensando que é igual a hoje. Portanto, eu tenho que preparar o amanhã
com a mente, com o sentido de urgência, não é? A curiosidade e o sentido de urgência, e agora começa já a dizer o que é que eu vou necessitar. Necessito ser muito curioso e ter um sentido de urgência. Ou seja, eu tenho que resolver rápido, perceber, resolver, mudar. E ter aquilo que nós todos dizemos e gostamos de dizer, que é pensar fora da caixa. Porquê? Porque como não tenho certeza, eu tenho que começar a dizer, isto não se faz. Não, se calhar faz e é aquilo. Pronto. Nós sempre soubemos em negócios que não há receitas, porque senão copiávamos aquilo e fazíamos tudo igual. Agora há muito menos que receitas, quer dizer, talvez o que eu fiz ontem e que deu resultado tem uma forte probabilidade que se eu repetir amanhã não tem esse resultado. Porquê? Porque como nós sabemos todos, uma coisa é o nosso meio interno, outra é o meio externo. No meio interno eu consigo controlar, o meio externo está quase incontrolável. E, portanto, basta mudar o meio externo, que não pode ser a mesma solução. Mudam o estilo de pessoas, mudam, mas as pessoas não mudam porque alterou-se. Muita gente diz os valores, não sei o quê. Não é por aí. É pelo nível de informação que cada pessoa tem, não tem nada a ver com o nível de informação que as pessoas tinham, não é? E isso é que lhes faz mudar. Pois, se o valor muda, sociologicamente é questionável. Ora, os gestores de topo têm de ter uma elasticidade mental para conseguir acompanhar as coisas todas. Porque aquela coisa que já cheguei aqui, agora está, vamos fazer à minha maneira. À minha maneira não há, já. E, portanto, nós temos que saber pôr todas aquelas mentes ao mesmo tempo a funcionar de maneira que haja uma via comum, que haja uma coerência na empresa. Mas a coerência na empresa não é fazer igual, é seguir o mesmo estilo de rumo, o mesmo estilo de competitividade, utilizar os atributos que cada um tem para elevar o atributo coletivo. Portanto, passa a ser muito mais complexo. É engraçado, eu tenho 65 anos, estou a usar a parte da inteligência artificial simples com uma velocidade doida. Agora, não te ia perguntar uma coisa, eu disse, espera aí, pus naquilo, olha, a resposta é esta. E eu não fazia isso há uns tempos atrás, porque já são coisas que já não perco tempo. Não é? Que a resposta ao e-mail, ponho aqui o e-mail, eu quero responder mais ou menos assim, não me perco tempo. Portanto, isso permite-me, ou permite-nos, não é a mim, permite-nos nós olharmos para o meio ambiente com um olho muito mais aberto e muito mais receptivo. Isso é que vai, na minha opinião, ser uma das características que nós vamos ter que procurar nas pessoas, que é a capacidade de se adaptarem a uma velocidade que dá razão aos nossos amigos Darwin. Que o Darwin dizia que não era o mais forte, não sei o que era aquele que tinha. Agora que nós vamos ver, porque nitidamente quem se adaptar mais rápido. E não quer dizer que seja o mais novo. Quem? Não quer dizer que seja o mais novo. É aquele que tem a capacidade de se adaptar, ver onde é que está, como é que é, experimentar. Eu acho que o sentido de urgência e a curiosidade. O que é? O que é isto? O que é que se pode fazer? Muito bem. Nelson, curiosamente, e reportando aqui ao final da nossa conversa em off, já agora, e pegando no que o Hugo e o Miguel disseram, e se repararmos, estamos todos a falar já muito mais em skills que não são técnicos, não é? Estamos a falar a nível da empatia, da gestão de recursos humanos, são os soft. Nunca assumimos que as artes temos que ter. Nós vamos ter... Acabou. Assim. Nós vamos ter... Eu tinha essa questão do Hugo, ou seja, pareceu-me que o Hugo estava a dizer a partir de agora a Zard é uma commodity, ou seja, estão lá ou não estão? Essa é que era a minha dúvida. Não necessariamente, não chego a esse nível de radicalismo. O que estou a dizer é que as Zard deixam de ser diferenciadores, porque todos têm acesso ao conhecimento. E antigamente, quer dizer, a qualificação era um privilégio de poucos. Hoje a qualificação está distribuída, quase toda a gente tem. E, portanto, deixa de ser esse o fator diferenciador, passa a ser um fator mais diferenciador aquilo que eu sou capaz de fazer, que impacto sou capaz de criar com esses skills. Pois, e aí era a minha questão, ou seja, eu continuo a achar, o conhecimento, não os factos, não os dados, continuo a achar fundamental. Porquê? Porque muitas das decisões que nós tomamos são intuitivas, ou seja, nós temos muitos factos, muitos dados, mas depois transformando isso em conhecimento e com experiência, é que tomamos boas decisões. E na prática, às vezes, não é, se formos ao ChatGPT, não é necessariamente a decisão que o ChatGPT nos daria.
Aliás, não é de certeza. Portanto, a minha dúvida era... Tem uma forte probabilidade de não ser essa. Pois, e portanto, ou seja, eu continuo a achar, sim, nós vamos ter que começar a trabalhar, claro, ou melhor, vão continuar a eclodir as necessidades das soft skills. Eu acho que há uma que não foi, provavelmente foi falada, mas não referida, que é a adaptabilidade. Eu acho que esse é claramente o grande foco, mas continuo a achar que o que é intrapessoal e interpessoal são as inteligências do Gartner, que a inteligência artificial não vai conseguir substituir, salvo provavelmente daqui a 4 ou 5 anos, mas neste momento não consegue. Se calhar menos, também é verdade. Sim, estamos só a falar em 2026, não é? Estamos a falar de cá 2030 já, mas que vão ser competências fundamentais e comportamentais que vão ser aquelas que vão ser mais requisitadas no futuro, que é a relação como nós interagimos com os outros e a relação como nós interagimos connosco próprios. Não é porque nós temos a determinada altura de saber, olha, esta competência já não me interessa, eu tenho de ir buscar aquilo que o Hugo faz. Não é como é que eu me desenvolvo para me manter atualizado e up-to-date e não ser ultrapassado pela própria tecnologia. Mas eu queria lançar-lhe um desafio. Aliás, lanço aos 3, mas começo por si. Que é, nós vamos ter em maio, por cá, um senhor de que falávamos há pouco, é o Cohen Cas, que traremos, sobretudo centrados numa coisa que ele defende, que diz que nós chegamos à era da criatividade e da arte. E é isto que vai definir os negócios. Quer dizer, eu acho que isso é daquelas bases sempre foi. Quando aparece aí Sempre foi. Que não dizem nada, mas que Sempre foi. Eu também acho que sempre. Não, mas não, desculpe, é uma buzzword que não diz nada ou sempre foi? Sempre foi. Olha, a gestão é uma arte, porque é baseada no fator humano suportado por técnicas. Portanto, isso é uma arte. Ok? Depois, a curiosidade foi aquilo que fez, que está sempre a fazer mudar o negócio, a gestão, etc, etc. Portanto, sempre foi. Agora, os tempos é que eram diferentes para eu poder responder a essa curiosidade e responder à arte. Ou seja, tinha mais tempo para pensar na minha arte e tinha mais tempo para me atualizar para responder a essa curiosidade. Hoje tenho menos tempo, mas também tenho mais disponibilidade, porque há certas tarefas que me levavam tempo e que não eram tão produtivas como esse, que deixam de levar esse tempo e nós podemos nos começar a concentrar nas partes que dão efetividade e que dão resultados, não é? E erros, não é? Vamos fazer. Eu também acho que mas esses meus colegas podem estar em desacordo. Eu acho que vai haver a taxa de erro vai ser muito superior à taxa de erro atual. Por isso é que temos de ser rápidos, porque para resolver isso e aprender com esse erro e ir para a frente. É lógico, não é tão forte, não é? A arte, a intuição, aqui o nosso amigo Nelson fala de intuição. Sim, nós costumamos dizer que é 5% de intuição e transpiração 95%. Está bem, mas esse 5% dá um trabalhão do caraças, não é? Foi. Hugo, a palavra aqui é elasticidade. Essa é que é a grande competência. A palavra elasticidade, sim, elasticidade e adaptabilidade, como o Nelson referiu, ou seja, que eu penso que é disso que estamos a falar, mas há aqui um aspecto que eu acho que também o Nelson referiu. No mundo que é marcado pela tecnologia, e cada vez mais as competências humanas fazem, também são as que vão marcar a diferença e são cada vez mais necessárias. Competências como a empatia, competências como a capacidade de liderar sem poder, a capacidade de liderar por influência, a capacidade de influência e a capacidade também de ligar pontos que parecem desconectos e de ligar pessoas que parecem desconectas vão ser cada vez mais importantes. E voltando à questão da elasticidade, eu olho para a elasticidade muito mais como gostava a dizer há um bocado o Miguel, que é vamos errar mais. E, portanto, as organizações também têm que se preparar para esse facto, porque hoje o modelo de incentivos das organizações é de castigar o erro. E se necessariamente vamos errar mais, e se o erro é parte do processo, e se o erro é parte da aprendizagem, não pode ser penalizado. Não podemos castigá-lo. E, portanto, nós vamos ter que entender, enquanto organizações, o que é um erro de irresponsabilidade, e esse terá que ser claramente sempre
tratado como um erro, mas o que é um erro que corresponde a uma dor de crescimento, ou uma experimentação que fez sentido, e aqui entra a elasticidade. Não só as pessoas, as organizações têm que se tornar mais elásticas. Sem dúvida, Nelson. Pronto, não o podemos punir, vamos estimular o erro? Não, vamos compreender o erro. O erro, eu acho que já devíamos tolerar o erro nos dias de hoje, desde que não seja repetitivo e por preguiça ou má preparação ou por incúria, que é ainda mais grave, não é? E o erro repetido também é uma coisa que não devemos tolerar. Portanto, ou seja, errar nos dias de hoje já devia ser um processo natural. Muito por força do que o Hugo e o Miguel estavam a dizer há pouco, porque cada vez menos somos menos hard skill, menos dados, menos conhecimento, está tudo muito acessível, portanto nós preparamos-nos mais para a forma como interagimos com os outros e a forma como nós nos adaptamos. Portanto, o erro é uma consequência natural. Portanto, eu acho que já o devíamos fazer. Agora, estimular o erro, a não ser que se aprenda alguma coisa com esse erro, cujo resultado seja maior daquele que é o resultado provocado pelo erro, sim. Mas depois, no fim, temos uma coisa que se chama resultados e resultados financeiros. Portanto, também muitos erros matam as companhias, não é? E alguns matam mesmo, não é? Portanto, ou seja, sim, fazendo parte do processo de aprendizagem, desde que ele não seja gigantesco. E aqui no que o Hugo falava em relação à própria experimentação, não é? Estarmos preparados para falhar. Mas a experimentação não necessariamente tem que trazer erro. Uma boa experimentação deve ter eu gosto muito da gestão por cenários e até aprendi com o Miguel, que é tentar criar os cenários, e dentro dos cenários tem uma coisa que se chama risco. Os riscos, as oportunidades, qual é a probabilidade daqueles riscos acontecerem ou daquelas ameaças acontecerem, não é? E essa gestão deve ser feita, e portanto isto é preparação para minimizar o erro ou então eliminá-lo da equação, não é? E isso é que é uma boa gestão, porque a experimentação não tem necessariamente trazer erro. O erro pode acontecer, não é? Não é necessário que um esteja ligado ao outro. O ideal será ter pessoas que experimentem, tomem boas decisões e não cometam erros. Eu posso dar, na minha experiência profissional, várias vezes permiti que houvesse um erro, porque achei que era a melhor maneira da aprendizagem. Se eu não tivesse deixado de permitir esse que eu achava que era um erro, as pessoas iam continuar a achar que aquela era a forma de resolver o problema. E, portanto, como não era grave de forma que a companhia quer isso, disse, ok, então vamos experimentar isto durante este período, e aqui no fundo deste período vamos avaliar. E depois nem fui eu, foram os outros que disseram, não deu resultado. Ok, então vamos lá, então disto não vamos fazer mais, para não. Pronto. Isso retira logo do futuro um tipo de pessoas, as pessoas pouco humildes. Não fazem parte deste cenário. Porquê? Porque uma pessoa pouco humilde é provavelmente alguém que não pensou que é possível cometer o erro, e não pensou e nem aceita que cometeu um erro. Portanto, nunca vai aprender. E essas são aquelas de quem nós provavelmente já nos afastamos agora, mas claramente vai ser tão evidente no futuro que são aquelas que nós nos vamos afastar naturalmente. Porquê? Porque alguém que não admita cometer um erro ou que pode melhorar, que eu acho que na essência é falta de humildade, eu acho que no limite é falta de inteligência. Mas alguém que não faça isso são aquelas que nós gestores, como estamos aqui, vamos excluir logo de imediato. Então, vamos lá recentrar. Adaptabilidade. O skill aí é humildade. A humildade, eu diria provavelmente, sim. Não é empatia, inovação fantástica. Uma humildade empática. Uma humildade. Muito bem. Os grandes impérios morreram todos por arrogância. As grandes companhias as que morreram todas por arrogância. E as grandes carreiras podem se matar por arrogância. Portanto, a humildade é tão necessária desde sempre. Ou seja, a humildade é saber reconhecer que temos uma presença no mundo, nós temos algumas características melhores e outras piores, que isto faz parte todo deste bolo e temos que continuar a ir para a frente. Aquela arrogância de eu sei tudo, eu não sei o que, eu é que tenho resultados, eu não sei. Realmente, acabou com impérios, acabou com grandes empresas, acabou com grandes gestores de vez. Se nós analisarmos, a arrogância mata. Nós é giro dizer, mas se formos analisar a vida, a arrogância mata. No século XIX, finais do século XIX, existiu a maior empresa alguma vez no panorama mundial, que tinha exército e tinha própria
a moeda cunhada. E morreu por arrogância, que eram os caminhos de ferro dos Estados Unidos da América. E a arrogância de dizer toda a gente vai continuar aqui, as estradas e os transportes, não sei o quê, arrebentaram. Portanto, por arrogância pura de dizer nós é que sabemos, nós é que fazemos, isto é que está bem, morreram. Portanto, isto é um exemplo que se deve usar de nunca houve nada tão forte como aquilo. Olha, arrebentou ou não arrebentou? Certo. Eu achei piada ao Hugo quando se apresentou. Não disse eu venho aqui ensinar os meus colegas do resto do mundo agora a trabalhar de forma a potenciar o Omnichannel como mais uma forma. Mas é a cobrar. Mas o Hugo não disse isso. Disse não, eu venho aqui ajudar e criar mecanismos para formando as pessoas. Ou seja, cada um contribui com a sua parte, não é? Portanto, o Hugo não é o sabedor, agora sabe tudo sobre o Omnichannel e vai ensinar todo o resto de uma organização. Era o caminho para a desgraça. Pois, era o caminho para a desgraça, portanto o Hugo vai chegar a CEO de uma... Mas resumindo, seguramente. Mas resumindo, Hugo, onde é que estão aqui os skills nesta conversa? Ok, a elasticidade, a adaptabilidade, a humildade, inteligência emocional e a coragem para errar também. Às vezes as pessoas têm medo. Eu acho que a palavra erro pode ter muitas conotações. Eu acho que também algumas delas já foram. Deixa-me só coragem. Eu acho que a coragem é fundamental e alguma apetência e algum gosto, e outra vez entra aqui a curiosidade, algum gosto pela experimentação e por ser capaz de deixa-me ver se este caminho funciona. Atento, porque eu não tenho que me esbarrar contra a parede. Não é? Eu percebo antes de chegar à parede que isto não funciona, devo ir para trás, não é? E para mim são os fatores essenciais. E quando falamos em erro, eu acho que não é coragem para errar, é coragem para experimentar e coragem para tomar uma decisão, coragem para seguir essa decisão e coragem para não ficar agarrado a essa decisão. E coragem para dizer não, olha, a minha decisão estava errada, vou dar um passo atrás e vou reavaliá-la para não mover com a decisão. Exatamente. E as organizações estão preparadas para estas pessoas? Estão a preparar-se. Isto é uma resposta de La Palice. Estão a preparar-se, estão a perceber que é a maneira de resolver. Repara, quando por exemplo, a farmacêutica diz, vamos agora passar, foi um bocadinho com o Covid, vamos passar para a parte digital, não é? Ao princípio fazíamos um mínimo de ideia de como é que íamos fazer isto. Dizíamos às pessoas, vamos fazer para o digital. Não vamos tirar o face-to-face, porque face-to-face é importante, vamos pôr em cima do face-to-face o digital. Fizemos de várias maneiras, uns com os resultados, outros com outros. Se eu não tivéssemos tido esta coragem de ir para uma área que não sabíamos como é que era, tínhamos ficado para trás de uma forma, para trás como indústria, não estou a dizer emprego, de uma forma muito grande. Dizer, mas o grande consumo já estava a fazer. Já, mas não é isso que está em causa. Nós sentimos que tinha que haver coragem de ir para a frente e dizer, vamos fazer isto. Mas qual é o resultado? Qual é o caminho? Não, vamos fazer isto. Não é? E isso é que deu o resultado. Porquê? Houve coragem, houve curiosidade, houve aceitação de experiência, houve análise dos dados para saber, hoje estamos muito mais à frente, cada uma das empresas da sua maneira, da maneira como é que isto se faz. Este é um dos exemplos de das empresas farmacêuticas que eu acho mais relevantes. Eu sei que foi o Covid que nos obrigou, mas não interessa. Mas nós reagimos. Mas é um excelente exemplo. Nelson, sim, mas reagimos, não é? Também não havia remédio. Eu acho que houve algumas companhias, não muitas, mas que eu acho que proagiram. Porque não se limitaram a responder à necessidade. Elas próprias ultrapassaram a necessidade e eu acho que foram muito mais eficientes, e nós vemos que há companhias que agora o fazem de uma maneira que o Omnichannel é claramente um meio de pôr na prática aquilo que estamos a dizer aqui. E outras continuam ainda a reagir ao pós-Covid, agora já não é o pós-Covid, é o pós-Trump qualquer dia, ou pós-Ucrânia, ou pós não sei o quê, mas eu acho que já houve algumas, mas nós reagimos todos. Então, os resultados das nossas equipas, portanto foi em março que nós fizemos o lockdown, para 16 de março, ou o que foi, o abril, eu acho que todas as estruturas das empresas talvez ter estado a ter formação, aquilo era um sacrifício, era um desgaste, porque não tínhamos nada para dar às pessoas para fazer. Certo. Ou seja, não sabíamos. Recentremos, de qualquer forma. Mas essa reação, e como Miguel explicou que provocou um avanço, a questão volta a ser a mesma. Hoje, nós estamos aqui a definir um conjunto de soft skills, de qualquer forma, que serão essenciais para o sucesso no futuro próximo, já hoje,
e as companhias acompanham isso, estão preparadas para receber estas pessoas, já estamos a valorizar isso. É porque nós estamos próximos do fim deste episódio e o próximo queria centrá-lo precisamente aí. Pronto, então, e que skills é que de facto a indústria, a nossa para começar, procura? São estes? Eu acho que são esses. Eu ponho aí um ponto que me parece ainda mais, cada vez mais fundamental, que é a comunicação. Nós temos de saber, e comunicar não é nos meios tradicionais, porque nós agora trabalhamos com as pessoas de forma não tradicional. Portanto, nós temos de saber aprender a comunicar, ou já aprendemos também, agora é tarde, acho eu, mas temos de garantir que a nossa comunicação é eficiente. Porque nós continuamos a ter que comunicar com os outros, só que agora estamos em remoto, ou que está cada um no seu país, ou provavelmente tem um desafio de estar a trabalhar com vários países, e esse fator continua a ser fundamental, porque se nós queremos inteligência emocional, só podemos transferir para os outros de uma maneira, comunicando com eles, não é? Portanto, e esse ponto continua a ser fundamental. Agora vamos acrescentar aos nossos skills a capacidade de comunicação. Comunicação. E é uma comunicação resiliente. Ou seja, a comunicação resiliente é uma comunicação que eu vou adaptando aos meios que vão sendo aqueles que eu vou tendo ao meu dispor. Não é? A resiliência, eu acho que já faz parte como competência, mas a comunicação resiliente é claramente o Hugo. Agora, de antes queria juntar um grupo de pessoas, marcavam um avião e iam todos juntos. Agora marca uma videoconferência. Mas no meio da videoconferência nós sabemos que há sempre aqueles que estão de pijama, os outros que não estão a ligar nenhuma. E hoje, na verdade, já pode marcar um avião também, às vezes. Faz sentido. É verdade. Eu continuo a fazer 80% da minha vida não remota. Portanto, primeiro porque não gosto, eu gosto de pessoas, portanto, segundo porque posso, porque também percebo que há momentos em que é muito mais fácil marcar uma videoconferência ou fazer uma chamada, ou é muito mais fácil comunicar, mas eu continuo a achar que aquele elemento das pessoas continua a ser ainda fundamental. Portanto, respondendo à tua pergunta, Paulo, que era? Não, já respondeu. Que é mesmo essa. Acrescentamos aqui a comunicação, neste caso a comunicação resiliente. Eu quero muito ouvir o Hugo em 2 minutos sobre isto, porque acho que a comunicação diz-lhe alguma coisa. Absolutamente. Não podia estar mais... E na comunicação resiliente. Pois tá, mas eu não tenho culpa. Não é fácil de definir, mas conectado com comunicação, ou que de alguma forma, para mim, são 2 fatores que devem andar de braço dado, é a capacidade de trabalhar multidisciplinarmente e através de equipas. Quer dizer, o trabalho que eu conheci quando era gestor de produto em Pharma, em que o Market Access era responsável por trazer-me o produto até mim, e a partir dali era eu, e depois, entretanto, as equipas médicas trabalhavam mais ou menos paralelo, isso acabou. Hoje em dia é necessário que todas estas funções sejam capazes de se interconectar e comunicar entre elas numa linguagem única, de forma a que a oferta possa corresponder às necessidades do mercado. E por isso é que eu acho que isto está muito ligado com a questão da comunicação resiliente, porque a comunicação resiliente, imagino eu, que tem a ver com ser capaz de falar diferentes línguas, diferentes linguagens, meios, não é? Em diferentes meios dentro de uma organização. E hoje esta capacidade de trabalhar matricialmente dentro da organização é absolutamente fundamental. Eu já sei qual era a pergunta. Estão as organizações preparadas? Eu não conheço assim tantas, né? Conheço a minha e pouco mais. Eu diria que não estava, mas eu acho que rapidamente percebeu a mais-valia de o fazer, de estar preparada e de aceitar os espíritos mais livres, pelo menos mais precursores. Eu acho que as organizações adaptam-se, ou seja, se virem alguma mais-valia imediata, e a mais-valia imediata vamos ser ou é net revenue, ou é EBITDA, ou é o que for, ou market share, ou o que for. Eu acho que sim, eu acho que aí cada um tem de conquistar o seu espaço. Muito bem. Miguel, quer acrescentar alguma coisa sobre este skill da comunicação? Também lhe parece assim tão relevante? É porque também não é assim propriamente novo, pois não? Não, pois é, esse foi sempre, não é? Quem comunica bem, quem sabe comunicar, quem se adapta à mensagem que é passar, ganha. Do outro andam a enrolar, não é? Portanto, mas é verdade que é preciso ter olha, agora é que é skills, porque a comunicação tem muita técnica por trás. É preciso ter uma capacidade de adaptação, estamos a falar outra vez da adaptação às diferentes formas de comunicar, porque quando se entra nos multicultural,
Quando se entra num ambiente matricial, é multicultural e multidisciplinar e às vezes mais ou seja, multiresponsabilidades. Nem todos têm com o mesmo nível de responsabilidades. Isto é necessário saber adaptar nesse cenário a forma de comunicar a cada um deles, não é? E isso o gestor de topo tem que o fazer, mas os outros também têm que estar a ouvir o que é que o Market Access está a dizer e não dizer, para lá vem estes gajos chatos a dizer que não sabem fazer isto. Não, é começar a olhar e ver o que é que eu vou fazer isto, que me vai dar depois no mercado eu ter esta vantagem, não sei o quê. A mesma coisa a malta do Market Access, tem que começar a perceber que o mercado tem necessidades e que não é só aquela coisa pura e dura. E eu acho que já fazem, por isso eu tenho a ideia que as companhias foram mesmo obrigadas a adaptar-se. Eu já vejo, quando nós dizemos temos os valores, a missão, a visão, não é? E depois os valores. E os valores já começam a ver coisas como urgência, curiosidade, que não se via antigamente. Portanto, se começa já a ter nos valores da companhia curiosidade, urgência, em vez de honestidade, resiliência e outras coisas, é a companhia já a dizer, meus senhores, é para aí que nós temos que ir. Isso já se vê. Vou despedir-me de vocês até para a semana. Para a semana. Com a promessa do Hugo de voltar, está bem? Não sei, o Hugo vai com... Até para a semana. Abraço.